Devem existir limites para a arte? FUVEST 2018. Nosso texto dissertativo argumentativo apresenta a seguinte tese. As artes são representações temporais de diversas vertentes, portanto devem ter liberdades criativas garantidas. Entretanto, a partir do momento em que elas têm efeitos diretos na sociedade e contrariam os direitos humanos, elas devem ser de algum modo limitadas. No parágrafo que se relaciona à coletânea apresentada na proposta de redação, temos: a arte tem como função primordial a expressão humana, não só os sentimentos pessoais e representações da natureza, mas também a propagação de ideais e características de determinados grupos. As escolas literárias, artísticas e filosóficas são por si só elementos que normatizam e restringem seus integrantes. As vanguardas europeias apresentaram uma série de manifestos e produções artísticas que chocavam e se opunham aos ideais da época, sofrendo intensa aversão, mas que agora representam marcos históricos e artísticos prestigiados. Nesse sentido, a exposição de manifestações artísticas pode representar tanto um ideal, seja de insatisfação crítica ou ainda revolução, quanto uma opinião que pode estar em descompasso com direitos individuais e sociais. Assim, a arte que causa impacto ou incômodo não necessariamente deve ser impedida, porém perde seu caráter revolucionário quando passa a ser elemento de repressão e ofensa voltada a determinados grupos sociais, que ferem direitos humanos e corroboram para a intensificação de preconceitos e intolerâncias. Esse parágrafo se relaciona com os textos motivadores da proposta, em especial com o primeiro e o último, que enfatizam o caráter transformador e renovador da arte, citando o movimento vanguardista e a proposição de novas estéticas e soluções, além de uma reflexão acerca dos limites da arte, exemplificado pela obra do escultor inglês Mark Quinn e sua intenção polêmica. Sob a ótica da estética, há correntes divergentes quanto ao caráter subjetivo do belo em artes. O filósofo francês Michel Dufresne enxerga a arte como universal e resguardada na imanência. Com isso, a beleza é ao mesmo tempo desprovida de sua conceituação e circunscrita ao material. Desse modo, a moralidade na arte é desconsiderada por sua função de representar o mundo, das mazelas às virtudes. Contudo, no que se refere às limitações, é necessário cercear as produções artísticas quando elas afetam diretamente outros planos que permitem a imposição de questões morais no plano artístico, já que a arte passa a afetar outros âmbitos que não a própria arte. Michel Dufresne foi um filósofo francês nascido no século XX, em 1910, que lançou a fenomenologia da experiência estética, com ideias aliadas à fenomenologia francesa de Merleau-Ponty e Sartre. Segundo Dufresne, a arte passou a ser autônoma, principalmente em contextos de guerras mundiais, Guerra Fria, descolonização, entre outros eventos que aconteceram no século XX. E, dessa forma, o julgamento estético não deveria ser limitado ao belo, especificamente na arte. Exatamente por essa aproximação do existencial com a produção artística, tão vista como subjetiva e desinteressada no passado, é possível distanciar as questões morais da produção artística, mas pela aproximação da arte com as questões mais engajadas, como políticas sociais, por exemplo, isso permite com que hajam julgamentos distintos sobre aquela produção de uma maneira que fuja dessa questão da estética em si. Então, o argumento foi construído a partir de uma análise estética das ideias do autor, mais próximo da nossa contemporaneidade. Porém, suas ideias tiveram uma reflexão crítica em cima delas, e um pouco breve também pelas limitações da dissertação da FUVEST, em que a moral permeia esse meio em algumas circunstâncias. O primeiro argumento, baseado em textos da coletânea, retoma a tese ao se referir às funções temporal e revolucionária que a arte demonstra ter hoje em dia, o que justificaria as liberdades criativas que devem ser incentivadas nesse sentido. Agora, ao citar os direitos humanos e ao ferimento dos mesmos, o que acontece em alguns dos textos da coletânea também, ela demonstra algumas limitações que porventura devem ser impostas a essa produção artística. Já o segundo argumento, que se utiliza da fenomenologia contemporânea, ou seja, um argumento de autoridade, ele defende a tese e seu ponto de vista no que se diz respeito às liberdades criativas que a arte hoje demonstra ter. Como a arte se apropria de temáticas sociais e políticas fugindo da subjetividade hoje em dia, e como ela só por si própria não apresenta moral, mas que a partir do momento em que direitos individuais e coletivos são diretamente afetados pela arte,
ela deve ser limitada como forma de não fugir do que ela é por si própria.